28 de setembro de 2017. Nos pênaltis, Fábio brilha e Cruzeiro fatura o penta da Copa do Brasil. Corinthians se prepara para enfrentar o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Mas já sabe que terá um desfalque importantíssimo. Com uma lesão muscular, Jô está vetado da partida. Sem Dracena e Egídio suspensos, Cuca terá que mexer na zaga para confronto contra o Santos. Com tornozelo inchado, Renato segue como dúvida para o clássico contra o Palmeiras. E ainda, o show do PSG na Champions League e a demissão de Carlo Ancelotti do Bayern de Munique. Oi, gente, muito boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil. Um empate sem gols ontem no Mineirão levou a decisão do título para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro Fábio. Esse é o 5º título da Raposa na competição, que assim já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. A torcida do Cruzeiro lotou o Mineirão e deu um verdadeiro show antes da bola rolar. Pouco mais de 61 mil pessoas garantiram o maior público desde a reinauguração do estádio. Com bola rolando, o Cruzeiro teve problemas logo aos 3 minutos. Raniel sentiu uma lesão na coxa e teve que ser substituído. A primeira boa chance da partida veio com Guerreiro, na cobrança de falta que tocou no travessão. A resposta da Raposa não demorou a acontecer. Arrascaeta tentou o chute, mas a bola passou à esquerda. Em seguida, Thiago Neves saiu na frente de Muralha e exagerou na força. Na segunda etapa, o lance mais perigoso aconteceu somente nos minutos finais. Guerreiro bateu firme e Fábio fez uma ótima defesa, garantindo o empate por 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, Henrique colocou o Cruzeiro na frente. Guerreiro encheu o pé e deixou tudo igual. Léo deslocou Muralha e marcou o segundo dos mineiros. Juan, com muita categoria, empatou a disputa outra vez. Hudson fez o dele, 3-2 Cruzeiro. Aí brilhou a estrela do goleiro Fábio. Ele voou no canto direito e pegou a batida de Diego. Diogo Barbosa, em uma bela cobrança, aumentou a vantagem do time da casa. O peruano Trauco ainda deu uma esperança ao Flamengo. Mas Thiago Neves garantiu ao Cruzeiro o 5º título da Copa do Brasil na história do clube, 5-3 nos pênaltis. Com a conquista, a Raposa igualou o Grêmio como o maior campeão do torneio. Por que não deu para ser campeão no tempo normal, vencendo a partida? E por que sofreu-se tanto? Como é que foi se sentiu os penais, mano? Porque ser campeão é difícil. Só quem não é, que não entende disso. Quem já passou por isso sabe. É um detalhe para lá, um detalhe para cá. Às vezes o que separa uma derrota de uma vitória e uma consagração na conquista do título é uma penalidade máxima como foi hoje. Então é assim mesmo, a gente tem que valorizar muito e nós estamos muito felizes. Não interessa se foi pênalti, se tivesse sido 1-0 também estaríamos felizes. O Cruzeiro volta a conquistar títulos. Eu prometi isso ao torcedor no início da temporada, que nós iríamos voltar a disputar títulos. E não só disputamos, como conseguimos e devolvemos o Cruzeiro para a Libertadores de forma direta no ano que vem. Mas o que podemos esperar desse Cruzeiro no resto do brasileiro? O Cruzeiro está fazendo a segunda melhor campanha do retorno, O Botafogo está fazendo a primeira, o Cruzeiro já é a segunda. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, fazer um segundo turno de acordo com aquilo que é a nossa equipe. Eu disse que nós iríamos crescer nessa segunda parte. Agora temos que fazer o rescaldo da decisão, as lesões, a recuperação dos jogadores, para a gente, com esse grupo de qualidade que nós temos, continuar pontuando nesse percentual que a gente está. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Cruzeiro foi campeão. Levando em consideração os 2 jogos, é uma conquista justa, não acho que não tem maiores questionamentos. Até pela trajetória do Cruzeiro, que durante a campanha da Copa do Brasil eliminou Palmeiras, eliminou Grêmio, eliminou São Paulo lá atrás, quer dizer, equipes... O São Paulo, tudo bem, a gente tira porque está lutando para não cair no Brasileiro, mas Palmeiras tinha a conotação de favorito, o Grêmio era apontado como favorito. E depois eliminou o Flamengo, que também era um favorito contra o Cruzeiro, considerando o que tinha de recurso individual.
Mas parabéns ao Cruzeiro, portanto, né? O Mano Menezes, que conquista mais um título nesse tipo de torneio. Ele é um especialista nesse tipo de torneio. Mas, afinal, sabe, tirando a questão da beleza dos estádios cheios, dos cânticos das torcidas, das duas torcidas, em termos de futebol, eu fiquei decepcionado. Para mim, foram os 2 jogos muito fracos, especialmente esse no Mineirão. No segundo tempo, não teve uma chance, um chute do Guerreiro, que o Fábio fez a defesa, e ainda assim não foi nem nada demais. E o Cruzeiro teve uma chance também num rebote do goleiro, a bola bateu na cabeça do atacante do Cruzeiro e foi para fora. Quer dizer, muito pouco para 2 equipes que fazem uma final de campeonato. Eu noto que é uma questão crônica, a incapacidade das equipes brasileiras de criarem chances de gol. É um futebol muito amarrado, muito disputado no meio e praticamente sem chance. Se a gente for falar assim, considerar melhores momentos, o segundo tempo não teve um melhor momento. Tô chato? Não, mestre. Chato Boa tá noite. O futebol brasileiro, boa noite. Chato tá o futebol brasileiro. Não é possível mais aguentar isso. Decisão de Copa do Brasil, um jogo mequetrefe. Acontecia nada. É só pega-pega, marca-marca, dá carrinho, bola para fora, passe errado, festival. O espetáculo em si, a torcida, os fogos, tudo muito bonito. Claro. Mas na hora de jogar bola, os caras só pensam naquilo, não tomar gol, quando o futebol é fazer gol. Então, olha o absurdo, o goleiro Muralha, ele não foi exigido nenhuma vez com tiro direto em 90 e tantos minutos de jogo. É triste não demais, né? chutaram a bola no gol, uma. Não estou falando de criados, uma bola ao gol, não chutaram. E uma que ele rebateu. A única que ele rebateu foi um cruzamento da esquerda, entendeu? Que ele se atrapalhou e o Arrascaeta tinha passado da bola. É um negócio inacreditável. E até o gol, o pênalti do gol, o jogador escorrega. Sabe, parece que é brincadeira. O negócio é feito para... Olha. Só para encher a gente, viu? Bom, ainda curtindo o título nacional, a Raposa tem compromisso no próximo domingo contra o líder do Brasileirão e a nossa enquete do site gazetesportiva.com quer saber justamente isso. O Cruzeiro vai relaxar contra o Coringão após ser campeão? Ou isso vai dar mais moral para o time mineiro, hein? Sim ou não? Na verdade, a pergunta é essa, né? Se o Cruzeiro vai, Celso Cardoso... Ó, eu vou utilizar uma frase, acho que é do Graciliano Ramos, né? Que animal alimentado dorme. Espera um pouco, animal alimentado dorme. Animal bem alimentado gente também, dorme. Celso. Então o Cruzeiro está bem alimentado. Então vai dormir. Cruzeiro relaxou. Relaxou, tem uma carga emocional muito grande numa final de campeonato. Não estou dizendo que vai entregar o jogo, nada disso. Mas a postura dentro de campo é outra coisa. Toda a energia, toda a expectativa estava nesse jogo com o Flamengo. Ganhou, aliviou, aí pode até ganhar do Corinthians, né? Mas que vai estar muito mais relaxado e talvez menos competitivo, sem dúvida. A obrigação está em cima do Corinthians, mestre, você acha? Eu acho o seguinte, eu não concordo pela primeira vez da história da humanidade. Aleluia! Vocês vão discordar dia. Eu acho que o Cruzeiro está animado com essa conquista e o Corinthians vai sem o Jô, que é o único atacante. É verdade, a lesão na panturrilha. Vai ficar 10 dias parado. O jogo é lá. A torcida está animada com a conquista do título e tal. E vai ser um jogo chato, como todos esses. Isso sem dúvida nenhuma. O Corinthians lá atrás, o Cruzeiro aqui também, evitando, não sei o que e tal. Mas, de repente, o Cruzeiro tem mais possibilidade de ganhar esse jogo. 1-0, quem sabe, talvez, outro sim, entretanto. Mas você acha que ele não vai, então, mais relaxado? Ele vai com moral para cima do Corinthians? Não, eu acho que ele vai ganhar esse jogo.
Ixi, agora eu mudei de opinião, Celso. Mudou? Eu achei os argumentos dele foram muito bons também. Coisa de advogado. Vamos ver. Adversário do Cruzeiro no próximo domingão. O Corinthians treinou nesta quinta-feira de olho nesta partida. Por isso nós vamos direto, sabe para onde? Para o CT Joaquim Grava, onde o nosso repórter Fernando Gavini traz ao vivo para a gente as informações do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, como vocês já disseram aí, como já adiantaram, a notícia do dia não é boa para o torcedor corintiano. Tem a ver com o atacante Jô, que no treino de ontem acabou deixando a atividade por causa de dores musculares. Segundo os médicos, ontem era por cansaço muscular, mas as dores permaneceram. O Jô foi fazer um exame e foi constatada uma lesão. Não é uma lesão muito grave, mas vai deixá-lo de fora da partida deste final de semana contra o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. O médico Júlio Stancati conversou com jornalistas e explicou melhor a situação do atacante. Veio com uma pequena dor, um pequeno desconforto muito leve ontem, que hoje persistiu e a gente constatou que realmente tem uma pequena contratura na panturrilha da perna esquerda, que vai demandar um tempinho de tratamento aí. Ele está impossibilitado de jogar essa próxima semana. Essa contusão, ela é assim, ela pode acontecer, é do jogo, é de um acidente do trabalho, ou ela pode ser explicada pelo excesso de jogos, pela reta final da temporada, pelo número de partidas já realizadas? Pelo desgaste e um ato natural, né? Realmente a panturrilha é um músculo de muita exigência e da sobrecarga, do excesso de jogos, no fim de temporada ele teve essa pequena contratura. Felizmente não é uma lesão muito grave, não chega a ser um estiramento, uma distensão muscular, uma ruptura, mas de qualquer forma, como é um músculo um pouco chato, a gente vai ter que tratá-lo com um pouco mais de calma. Você falou de um tempinho de recuperação, dá para precisar? 10 dias, 15 dias? Como é que é? A previsão, basicamente, é de 10 a 15 dias, é o que a gente espera, né? Nesse tipo de lesão, o prazo é mais ou menos esse. A gente espera que decorra tudo bem nesse prazo e que ele esteja apto a jogar talvez no dia 11. A expectativa do departamento médico do Corinthians é que ele possa jogar depois da parada para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Tem essa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, aí a competição para as eliminatórias da Copa do Mundo e volta só no dia 11, quando o Corinthians joga contra o Coritiba. A expectativa é fazer durante esse período, aproveitar esse período para fazer a recuperação do jogo, para que ele possa perder apenas um jogo, apenas esse jogo contra o Cruzeiro. Para o lugar dele, quem vai jogar, pelo menos pelo treinamento que foi feito no dia de hoje, comandado aqui pelo técnico Fábio Carilli, vai ser o Casim. Se por um lado o Jô tem 20 gols marcados na temporada, 13 deles no Campeonato Brasileiro, o Casim, o último gol que ele fez foi em fevereiro. É lógico, o Casim não tem jogado, teve pouquíssimas oportunidades como titular, mas está devendo, né? Os poucos jogos que fez, não foi bem. O último, inclusive, contra o Atlético Goianiense, ele acabou sendo bastante criticado. Com relação ao resto da equipe, será o time titular do Corinthians, foi assim que trabalhou. Se não fosse essa lesão do jogo, o Corinthians teria todos os seus 11 titulares para enfrentar o Cruzeiro no final de semana. Agora, vocês estavam discutindo aí sobre o time que é campeão e depois acaba amolecendo ou não, enfim, muitas vezes isso acontece, é verdade, mas eu lembro bem de uma história que aconteceu exatamente com o Corinthians, quando já tinha sido campeão e foi jogar contra o São Paulo. Vocês se lembram? O São Paulo estava lá, o Corinthians vai entrar mole, não vai entrar mole, o Corinthians foi lá e meteu 6 no São Paulo com o time reserva. Ou seja, todo cuidado é pouco, viu, Michele? Mandou muito bem, olha aí, Fernando Gavini relembrando essa vitória acachapante do Corinthians para cima do São Paulo. Tava lá, narrei esse jogo. Bom, Celso Cardoso, e agora o Casim no lugar do Jô? Obrigada, viu, Gavini? Um beijão para você. E aí, Casim no lugar do Jô e o Carlinhos, não mereceria uma chance? Também acho que merece uma chance, mas o Carilli, ele tem um método parecido com o Tite, de uma certa coerência, de oportunidades. Então, como o Casim é o substituto imediato do Jô, até para administrar bem o elenco, então ele dá a chance para o Casim. Se o Casim não jogar bem, ele saca o Casim durante o jogo. O Casim, inclusive, era para ter começou o ano como titular. O Jô era o reserva. Só que aí o Jô entrou naquele jogo com o Palmeiras, fez gol e depois ganhou confiança. Há uma perda técnica significativa. O Jô é mais jogador, além de ser mais jogador, vive um momento psicológico melhor, está mais confiante. O Casim, por exemplo, ele vem de foi contra o Atlético Goianiense, se não me falha a memória, que ele perdeu vários gols, deixou o campo chateado, pediu desculpas ao grupo.
Então está abalado. Isso cria no jogador, na verdade, uma ansiedade para fazer gol, para acertar, e essa ansiedade, na maioria das vezes, atrapalha. Isso em qualquer setor de atividade, mestre. É verdade. Viu que eu concordei com ele? Com fritas. Agora, acontece o seguinte, ele tinha que jogar o Carlinhos, viu? É. Tinha que jogar o Carlinhos. Aliás, não sei por que ele não está jogando. Quer dizer, me disseram aí que é porque o garoto entrou em parafuso, meteu o cabelo branco, não sei o quê, pintou o cabelo, fez isso, fez aquilo. Mas tudo é coisa de criança, coisa de menino, ele é um garoto ainda. E isso aí tem que ser superado pela capacidade de jogar bola. Senão o Neymar nunca teria estreado no Santos com aqueles tomahawk dele lá e tudo mais. Olha, põe o menino aí, o Carille, não brinca com o Casim não, que o negócio lá vai ser duro, vai ser apertado. Aliás, o Carille, a gente falou essa semana que ele fez aniversário, 44 anos. Eu acho que a gente não falou. Eu acho que eu não falei. Então, Carille, parabéns. Foi quando? Não falou, não. Falou sim, estava na matéria. Na matéria, mas a gente aqui não falou. Não, mas você estava na matéria, o Gazeta Esportiva mostrou. Não vale, tem que falar aqui também. Parabéns, Fábio Carille. E vem aí... Já está com a idade de botar o Carlinhos no time. 44. Jovem, né? E vem aí a 14ª edição, sabe do quê? Troféu Mesa Redonda, o maior prêmio esportivo do Campeonato Brasileiro. E atenção, as votações, viu, mestre Alberto Helena Júnior, já estão abertas no site troféumesaredonda.com.br. O público pode escolher aí os melhores do Brasileirão para participar. Basta acessar o site troféumesaredonda.com.br e aí você monta aí a sua seleção do campeonato, sua seleção preferida. Tá demais o site, tem vídeos das edições anteriores, fotos históricas. Gente, 14 anos de Troféu Mesa Redonda. Tem muita história, né? E sempre lembrando das nossas parceiras, a grande Lux Color e a querida Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano também. Já votou, mestre? Não, ainda não. Ainda não. Celso Cardoso? Não. Ainda não, dá tempo ainda. Na hora da gente ver o que de melhor rolou no encerramento da segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Destaque para o PSG, que não teve dificuldades para vencer o todo-poderoso Bayern de Munique. E a derrota para o PSG custou caro para o técnico do Bayern de Munique, o italiano Carlo Ancelotti. Segundo a diretoria do clube alemão, os maus resultados apresentados pelo clube neste início de temporada foram determinantes para a decisão. Nas palavras do diretor executivo da equipe, Karl-Heinz Rummenigge, o duelo de ontem em Paris mostrou que o clube precisava tirar algumas lições e, pelo visto, a troca no comando técnico foi uma delas. O time de Munique é atualmente o terceiro colocado do campeonato alemão e, para o lugar de Ancelotti, quem assumirá provisoriamente será o auxiliar Willy Sagnol, que já ocupou a função quando Pep Guardiola deixou a equipe em 2016. Tá vendo? Igual no Brasil. Não dá para comparar. Claro que mandado embora, claro perdeu, que foi mandado embora. Surpreende um rompimento de trabalho no meio do caminho. Mas não é assim à torta direita. Né? Não, ele está lá há muito tempo. Está 2 anos. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Que técnico fica aqui 2, 3 anos? Acontece que realmente o Bayern tem muito mais elenco para a campanha que está fazendo. Está abaixo mesmo das suas possibilidades. E ontem, por exemplo, contra o PSG, ele ainda meteu o Robben, o Ribéry no banco. Sabe, essas coisas vão somando. Uma hora a paciência esgota. Bom, agora da Europa para a América do Sul, a Conmebol anunciou nesta quinta que as finais da Copa Sul-Americana deste ano terão auxílio de árbitros de vídeo. A notícia foi divulgada pelo próprio presidente da entidade, Alejandro Domingues, que disse que a justiça no campo de jogo é um compromisso da confederação e que a ferramenta possibilitará aos árbitros desempenhar muito melhor os seus trabalhos. Aos árbitros, né? E vale lembrar que, segundo a Conmebol, a tecnologia também estará disponível já nas semifinais da Libertadores da América. Na última sexta-feira foi realizado o primeiro treinamento de árbitros sul-americanos para o uso do sistema em Lug, no Paraguai, e que contou aí com 20 juízes e outros 8 assistentes. Mais informações sobre isso aí? Site gazetesportiva.com. É um tema polêmico. Concordam com árbitros de vídeo, sim ou não?
Sim, claro, demorou, já era para ter há muito tempo. Mestre. Sem dúvida alguma, só que precisa treinar bem. O pessoal lá, os europeus, estão informando que precisa 1 ano e meio de treinamento para poder semana, né? Os caras querem fazer aqui no Brasil, eu queria fazer no dia seguinte, lá depois do gol de mão. É Brasil, né? O assunto agora é a seleção brasileira. O técnico Tite sofreu mais uma baixa na equipe convocada para os jogos das eliminatórias contra a Bolívia e o Chile. Felipe Luiz, lateral do Atlético de Madrid, foi cortado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. No lugar dele foi convocado o lateral Jorge, ex-Flamengo, e que atualmente está defendendo as cores do Mônaco. Essa é a segunda oportunidade do jogador na seleção brasileira. Em amistoso realizado em janeiro contra a Colômbia, ele entrou no segundo tempo durante a vitória canarinha por 1-0. Além de Felipe Luiz, Tite também já teve a baixa de Marcelo para os próximos compromissos da equipe. E aí, Messi, o que achou? É só lembrar o seguinte, o Marcelo também já tinha sido substituído pelo Alex Sandro, que está no Juventus, foi do Santos aqui. Claro. E esse menino Jorge merece realmente. Jogou muito um Campeonato Brasileiro aqui pelo Flamengo. E no Mônaco está jogando bem. Ele quando foi? Anteontem, sexta-feira, se não me engano, eu vi ele fazendo grandes jogadas e tal. É um belo jogador, merece a seleção e é um cara para o futuro, né? E ainda falando em seleção brasileira, o time feminino vive uma crise sem precedentes desde a demissão da treinadora Emily. Inconformadas com a exclusão da antiga treinadora, as atletas Cristiane, Rosana e Franciele anunciaram a aposentadoria da seleção. Cristiane, uma das principais jogadoras brasileiras, disse em suas redes sociais que tomou a decisão por não ter mais forças para aguentar os últimos acontecimentos e que não entendia por que trocaram a comissão técnica de Emily em tão pouco tempo. Já a Marta, que é a maior jogadora brasileira, afirmou que respeita a decisão de suas companheiras, mas que continuará defendendo as cores da seleção. E tem uma entrevista exclusiva com a Emily Lima lá no site gazetesportiva.com, onde ela fala de muita coisa, muitos bastidores sobre o trabalho na seleção brasileira. E outra coisa, a verdade é que os nossos dirigentes não levam muito a sério o futebol feminino. Infelizmente, não leva muito a sério. Tem muito mais a ver com uma ação politicamente correta do que necessariamente com vontade mesmo de apoiar o esporte e fazer do futebol brasileiro, que sempre foi uma potência entre os homens, uma potência também entre as mulheres. Né? É muito mais uma resposta ao apelo popular do que uma vontade, uma convicção de fazer um trabalho sério. E atenção, estão abertas as inscrições para a 93ª edição da Corrida de São Silvestre. Para você fazer o cadastro é só acessar o site gazetesportiva.com e lá você vai seguir os passos necessários. Lembrando que, olha, as vagas são limitadas em 30 mil inscritos. E posso contar uma coisa para vocês? Já estão terminando, tá bom? Depois não se inscreve igual o Celso e fica chorando. Então não perca tempo, vai lá se inscrever, gazetesportiva.com, vem participar da São Silvestre com a gente, tá bom? Vai ser no dia 31 de dezembro, especial demais, né? Vamos falar agora do São Paulo. O meia Cícero entrou em acordo com o tricolor e rescindiu o contrato que ia até dezembro do ano que vem. O Cícero receberá uma quantia menor do que se ele cumprisse o tempo integral, mas ele está livre agora para acertar com qualquer clube a partir deste momento. Já no time de Dorival, mesmo aí vivendo um calvário nessa temporada, o clima parece ter melhorado, viu? Vamos acompanhar tudo isso na reportagem de Adriano Dolfi. No horário marcado, a imprensa chegou para acompanhar mais uma atividade do São Paulo nesta semana. Novamente, sem entrevista coletiva. Os goleiros realizaram um trabalho à parte. Entre eles, Sidão, que desde o retorno ao posto de titular, participou de 5 partidas, levando 9 gols. O restante do elenco participou de uma reunião com o técnico Dorival Júnior e toda a comissão técnica. Foram passadas informações do adversário, o Sport Recife, assim como também vídeos de partidas que o time pernambucano disputou no Campeonato Brasileiro. Aos poucos, os atletas do elenco foram chegando. Por fim, Dorival Júnior, que parecia estar se divertindo no aquecimento dos jogadores. Estas, aliás, são as únicas imagens permitidas pela assessoria de imprensa durante todo o treinamento.
Para descontrair ainda mais o ambiente, a comissão técnica programou uma gincana, em que os jogadores não podiam deixar a bola cair pelo maior tempo possível, até o cruzamento e a finalização. Um clima aparentemente tranquilo antes da partida, que pode tirar o São Paulo da zona do rebaixamento. Já perdi a conta de quantas rodadas nós falamos isso. São Paulo está 13 rodadas, 14 rodadas na zona do rebaixamento. Fica sempre essa expectativa, agora vai, e nunca vai. Contra o Sport é uma oportunidade de ouro, porque o Sport não vence aí há 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Não tem o Diego Souza, que foi expulso, cumpre suspensão. Quer dizer, dá para o São Paulo vencer. O São Paulo é favorito contra o Sport. Eu queria saber para que serve aquele treinamento de tocar a bola de cabeça, cada um deixar a bola cair. Qual é o objetivo disso? E depois vai, bola no lado esquerdo e cruzamento para a área. É só isso que sabe fazer o futebol brasileiro. Cruzar a bola na área. Olha lá. E olha que cruzamento maravilhoso. Que cruzamentinho, hein? Dá para entender porque o São Paulo está auditado. Né? Dá para entender porque é que o Cícero foi, que é o melhor meio-campista que o São Paulo tem lá, mais completo. Sim. Sabe? Pode jogar de volante, pode jogar de meia, meio ofensivo. Tem bom passe, tem habilidade, cabeceia bem, chuta bem. Eles não mandam embora. E ficam lá com aquelas tralhas todas que não sabe jogar. E olha, é inacreditável. São Paulo é inacreditável. Outro dia eu estava vendo o Marlos jogando lá. Aliás, a culpa não é só do dirigente, é sobretudo da mídia, né? Que faz, inclusive, a cabeça do torcedor. O Marlos foi escorraçado do São Paulo. Né? Como foi o Casimiro. Como foi o Maicon. Como foi o Maicon. Né? Danilo. Como está sendo o Cícero. O Danilo foi negociado, mas não foi expulso. A torcida gostava dele. Agora, esses caras tudo foram mandados embora. E essa nossa mídia... O que é que ela faz? Ela fica louvando esse jogo que eles imaginam que seja um jogo de xadrez, porque marca 4-4-1, 4-4-3-2-1, entende? E aí fica ali aquele negócio... E a bola não sai do meio, a bola sai dali, e o máximo consegue dar carrinho, jogar a bola para a lateral, e o cara sai vibrando como se fosse um gol de Copa do Mundo. Concordo plenamente. É um negócio que, olha, e a mídia, ela fica estimulando, porque, sabe, nós somos estudiosos do futebol, profundos estudiosos, e nós percebemos que o sistema de cobertura do fulano de tal, em relação ao fulano de tal, olha, espetacular. Esse técnico é um grande organizador de futebol. Não, e aí você vê, por exemplo, eu até concordo, eu já disse aqui no começo da semana, o São Paulo jogou melhor que o Corinthians, mas também não foi nada demais. Criou 4 chances no jogo. Aí termina o jogo, eu vejo o Petros dando entrevista e fala assim, nós demos uma aula de futebol. Eu fiquei me perguntando, que aula foi essa? O importante é a humildade dele. É louco, é uma loucura. Nós demos uma aula de futebol hoje. É uma falta, primeiro, de conhecimento. Segundo, de bom senso. Porque, que aula que São Paulo deu. Se tivesse sido um 7-1, né? Aí uns 3, 4-1. Não, e o pior é o seguinte, vamos falar a verdade, o Corinthians é campeão, aí praticamente campeão, está lá no primeiro lugar, não sei o quê, mas não joga nada. Futebol do Corinthians também é um futebolzinho. Sabe? Fechadinho lá atrás, não sei o quê. Aí não, porque o Carille com o Tite, eles montaram o esquema, todo mundo esqueceu da hepatite, né? Agora não, porque tá... Ora, aquelas vitórias, pelo amor de Deus, vamos jogar bola, vamos nos divertir um pouquinho, vamos justificar a grana que você compra o ingresso para ver um jogo de futebol, quem compra o canal aí fechado que pode assistir futebol, sabe? Vamos valorizar essa porcaria, gente.
podia propor o seguinte: quando o time não criar nenhuma chance de gol num dos tempos, você tem desconto Perde no 3 pay-per-view. É verdade, eles vão... Perde 3 pontos. Gente, vamos falar do Corinthians, que terá o desfalque de Jô para o duelo contra o Cruzeiro. O Fernando Gavini tem mais informações do Timão pra gente, é isso, Gavini? Boa noite de novo. É isso, Michele. Estamos aqui ainda no Corinthians e quem falou com a gente, o jogador que veio para a sala de coletivas, foi o Balbuena, que foi convocado para a seleção paraguaia junto com o Romero. Tem uma missão dificílima o Paraguai nessa reta final das eliminatórias, mas ainda tem possibilidades de brigar sim pela classificação para a Copa do Mundo. Mas esse não foi o principal assunto tocado com o Balbuena, não. A pergunta para ele foi em relação ao Casim e também sobre a ausência do jogo. Casim por ter ficado muito abalado depois daquele jogo contra o Atlético Goianiense, que ele não foi bem, perdeu gols, foi super criticado, e também sobre a ausência do Jô, que além de ser o artilheiro do time, é um líder importante no elenco. Logicamente, qualquer jogador que se machuca, a gente sente, né? Mas um jogador como o Jô, que a gente sabe que é muito importante, mas a gente também, por outro lado, tem a tranquilidade de que o Casim também está bem treinado bem, ele sempre está forte com o grupo, então a gente tem essa confiança também nele, e então não muda nada. A gente sabe que quem entrar sabe o que tem que fazer, sabe o funcionamento do time, então nesse aspecto a gente fica tranquilo. A característica tem um pouco diferente, né? Ele é mais de área, um pouco mais forte assim que o Jô tem mais velocidade assim, né, que o Casim, mas a gente sabe que ele não vinha jogando naquele jogo quando ele entrou contra o Atlético Goianiense, talvez a falta de ritmo, ele jogou uma em contra, mas cada jogo é diferente, a gente treina todo dia forte para cada um se sentir bem nos treinos, aí levar isso para o jogo. Então a gente, como eu falei, a gente, não só no Casim, qualquer um que entrar no time, a gente tem plena confiança para o trabalho que vai fazer. Tá aí a palavra do Balbuena, dando confiança, claro, para o Casim. Resta saber se a torcida corintiana vai ter paciência no jogo contra o Cruzeiro. O jogo é fora, né? Talvez não vão pegar no pé dele tanto quanto pegariam se o jogo, claro, fosse dentro da Arena Corinthians. Outro assunto foi com relação a se é uma vantagem ou não enfrentar um time que acabou de ser campeão, né? O Cruzeiro acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Será que vai ser um Cruzeiro embalado que o Corinthians vai enfrentar exatamente por essa conquista? Ou aquele Cruzeiro de ressaca pela festa, pela conquista, que normalmente muita gente fala, né, que o time quando chega no auge, alcança o objetivo, sempre dá aquela queda. E aí, qual vai ser esse Cruzeiro? O Balbuena não acredita que o time do Corinthians vai ter moleza, não. Logicamente vai ser um time competitivo como vem sendo, né? Acho que não vai mudar nada o fato deles terem obtido o título da Copa do Brasil. Acho que eles não vão baixar os braços para nenhum jogo. Acho que eles vão vir com tudo. A gente tem que se preparar para isso também. Eles vão jogar em casa com a torcida deles. Mas a gente só pensa no nosso trabalho. A gente, no último jogo a gente caiu um pouco de rendimento em comparação a outros jogos, e a gente mais se aboca a isso, né? Tentar ter mais precisão na hora de ter a bola, não perder muitos passes para não dar chance para o adversário. Então a gente mais se ocupa, na verdade, do nosso trabalho para poder fazer para poder continuar com aquele rendimento alto que a gente que dava bons resultados para nós, e é isso que a gente tem como objetivo. Olha só, se fosse outros tempos, né, por tudo isso que o Alberto Helena e o Celso Cardoso estão dizendo no programa, se fossem outros tempos, a gente teria o líder do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, tinha tudo para ser um jogaço, aquela expectativa grande e tal, mas pelo que a gente vem vendo aí, é bem capaz de ser mais um joguinho daqueles, que os dois times vão jogar por uma bola só, enfim, a expectativa de um grande jogo, eu particularmente não tenho. O Corinthians, o Campeonato Brasileiro inteiro, joga fechadinho, no erro do adversário tal, e o Cruzeiro, do Mano Menezes, foi campeão, com todos os méritos sim, mas como vocês bem disseram, o jogo de ontem foi bem ruinzinho, então não tenho muitas expectativas de uma grande partida não. Vai ser competitivo, não tenho dúvida nenhuma. Agora é importantíssimo para o Corinthians, mais um tropeço pode complicar demais e fazer o time perder muita confiança no Campeonato Brasileiro. Michele.
uma ótima noite para você. E olha, ainda sobre o Corinthians, nesta semana os conselheiros alvinegros ficaram sabendo do tamanho da dívida do estádio em Itaquera. Uma auditoria realizada na casa do corintiano constatou que para quitar os dividendos da arena, o clube ainda precisa pagar, gente, 1 bilhão e 338 milhões de reais. Esse valor pode subir ainda para 1 bilhão e 800 milhões, caso seja considerado certificados de incentivo ao desenvolvimento, os chamados CIDs, negociados diretamente com a Prefeitura de São Paulo. Atualmente, a média de renda bruta nos jogos do Corinthians em casa é de 1.740.000 reais. Sendo assim, seriam precisos 1.016 jogos para acumular esse valor, sem contar os juros, né? Mas, como o time atua como mandante, em média, 36 vezes por ano, a dívida só seria paga em 29 anos. Gente, no Brasil, os valores eles chegam a um absurdo. É tipo um PIB de um país. 1 bilhão, 330 milhões de reais. Mesmo que você faça a conversão em dólar, dá para construir pelo menos 3 arenas ou estádios moderníssimos. Nenhuma na Europa custou esse valor, claro gente. Que não. Nem Pega metade aí os valores para a Alemanha, quanto a Rússia está gastando para fazer. Quer dizer, 1 bilhão e 300 milhões, você imagina um estádio que ele tem que ser feito, o Corinthians até que tem um acabamento em mármore, mas não justifica. Gente, isso aí é dinheiro roubado. Claro. Isso dinheiro roubado, dinheiro desviado. Isso né? é uma... Isso é lavagem de dinheiro. Pilantragem, sabe? Sem tamanho. Que, aliás, é o que acontece em todas as áreas. Todas as áreas. E você vai dizer assim, mas é o povo que é ignorante e tal, e que escolhe esses governantes e tal, que permitem que essas coisas aconteçam, porque isso aí foi financiado pelo BNDES e tal. Acontece o seguinte, você sabe que eu venho aqui de Biúna, né, e passo pela aquela avenida Rua Nordestina, tem ali na esquina, já chegando no Jockey Club, ali naquele cruzamento do Estado Jardim, tem ali uma escola de Ricaço, né? Mas os caras não têm a menor sensibilidade, são 2 mãos, né? Eles vão parando aquelas peruas todas, aqueles SUVs e acham todos. Que são os donos. Deixam ligado o pisca-pisca e ficam lá. São os donos da rua. São os donos da rua. Os donos da rua. São os donos da rua. Quer dizer, essa é a elite brasileira. Mal educada. Essa ela é mal educada. Ela está se lixando pro próximo. Pro próximo, entendeu? Olha, é um triste país. É o cara que mora na cobertura e joga a bituca de cigarro e o lixo pela janela, sim. entendeu? Ou então na estrada, que tem aquela fila enorme, gigantesca, e você começa a ver um monte de idiota passando pelo acostamento, aí você olha os carros, são carros importados, são carros grandes, e gente que se acha e bum! E essa mania de SUV? Uma coisa americana, né? Tem lá uma loirinha dirigindo sozinha, aquele bruta daquele carrão, nessas ruas nossas que são tudo apertadinhas. Gente, acabou o tempo. Ai, meu sonho de consumo seria um carro desse, né? Porque eu tenho família grande também. Tem, né? Mas não vou dirigir, não. Tenho medo. Não tenho. Meu carro é pequenininho. Não tenho. Eu não tenho como dirigir esse carro, não, gente. Fazer baliza não dou conta. Sábado tem clássico. Vou aqui na 3 agora. No Allianz Parque, Rogerinho, um beijo pra você. Palmeiras e Santos de Rodolfo Gamberini. No Peixe, muito mistério sobre quem estará disponível para entrar em campo. Até o volante Renato, que dava a impressão que voltaria ao time, virou dúvida para esse jogão. Acompanhe com o Alexandre Silvestre. Adivinha? Treino fechado. Quando entramos no CT Rei Pelé, os meninos da Vila já estão de saída. Levir Coupe não faz isso não, dá as costas para a imprensa. Cadê aquela resenha gostosa com a gente, professor? Mistério do Santos para o clássico de sábado contra o Palmeiras. Sabemos que Lucas Lima e Vitor Ferraz machucados são desfalques certos.
Com agilidade, diante da limitação de trabalho nesta quinta na Baixada, colhemos rapidinho algumas informações valiosas no gramado antes da coletiva do Zeca. Impossível de esconder é o inchaço no tornozelo do Renato. Caramba! Ele tá bem, eu conversei com ele tava bem pra caramba, acho que não tava sentindo dor. Não sei como vai ser, amanhã o professor vai falar, mas o que for vai ajudar. O Renato é um craque, então sempre é bom jogar do lado. E se for jogar, acho que vai nos ajudar muito. Você ainda é dúvida? Te considero dúvida no noticiário de hoje? Hã? Dúvida ainda. Indubitável é a rivalidade que marcará esse novo encontro no Allianz Parque, onde o Santos, segundo na tabela do Brasileiro, 1 ponto na frente do Palmeiras e a 10 do líder Corinthians, nunca venceu. Eu não vou falar guerra, mas dentro de campo acho que todo mundo vai lutar por um espaço de campo, tenho certeza disso. Como eu disse, é um clássico, o Santos busca muita coisa no campeonato, o Palmeiras também. Então, pelo Corinthians também estar lá em cima e esperando pelos tropeços, mas temos que buscar jogo a jogo. E esse é um jogo para todo mundo mostrar que o Santos é grande e pontuar fora de casa, como você mesmo disse. Acho que teve empate, as derrotas lá dentro. Então, não é só tabu, mas é o campeonato que pensamos em ser campeão. Então, vamos em busca disso. É o peixe, com um olho no porco e o outro no... O Corinthians tem jogos difíceis agora, acho que contra o Cruzeiro fora, contra a Ponte Preta fora. Se eu não me engano, acho que é isso. Então, temos que jogar em função do Santos, claro, em pontuar no campeonato e esperar esse tropeço para a gente poder chegar lá em cima. Estamos dando muita audiência hoje. Vamos ver como estão os preparativos do Palmeiras para esse clássico. A quinta-feira do Verdão com o treinador do time da Gazeta Esportiva, Osmar Garrafa. É isso, Michele. O Palmeiras treinou agora à tarde aqui na Academia de Futebol. O treinamento foi praticamente fechado para nós jornalistas. Quando a atividade foi aberta para a entrada da imprensa, muito pouco pudemos ver. Apenas esse finalzinho de trabalho e depois, na sequência, Zé Roberto veio conversar conosco. O Palmeiras, no clássico do sábado contra o Santos no Allianz, pode assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, passar o próprio Santos e aí ficar focado diretamente no Corinthians. Mas o foco nesse momento é mesmo o grande rival Corinthians. É liderança, apesar da diferença de 11 pontos. Restam 13 jogadas e Zé Roberto, que será novidade na equipe, nos fala de que isso para ele não é novidade. Viveu vários momentos assim no futebol alemão. Eu vivenciei os dois lados. 4 anos jogando pelo Bayer Leverkusen. Os 4 anos o Bayern de Munique ganhou. E os 6 anos jogando pelo Bayern de Munique, os 6 anos eu ganhei pelo Bayern de Munique. Então eu posso ter essa dimensão de um lado para o outro. É claro que não se compara, né? A nossa busca para o líder com o Leverkusen, na minha época, tentando buscar o Bayern de Munique. Eu sou daquela frase que diz que tudo é possível ao que crê. E se a gente acreditar que é possível, eu acho que a gente pode sim em busca, mas é claro que com os pés no chão, um clássico que a vitória nos possibilita passar o Santos e continuar indo em busca do nosso objetivo, que é nos aproximar do líder. Então é um jogo muito importante, né? De repente é o jogo mais importante aí do segundo turno para nós. Bom, é isso. Para pegar o líder, o Palmeiras tem que continuar vencendo, continuar nesse bom momento, nessa boa fase. E para vencer o Santos, o técnico Cuca não vai poder contar com força máxima. O Edu Dracena e o Egídio estão suspensos. Na zaga, o Luan, que está liberado com apenas um jogo de suspensão já cumprido, entra normalmente no lugar no Dracena. E na lateral esquerda, o próprio Zé Roberto. Ele não vinha sendo aproveitado como titular pelo Cuca nos últimos jogos e ele fala desse seu retorno logo num clássico tão importante pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, particularmente, é mais um jogo, né? Claro que tem todo o histórico de clássico, por mais que não estava jogando com frequência, mas sempre me dediquei muito, né? Até
nesses momentos de não estar jogando, eu procuro treinar até mais, né? Apenas confirmando, amanhã mesmo aqui na Academia de Futebol, no período da tarde, treinamento fechado, e aí o técnico Cuca pode ou não confirmar o time para a imprensa, até porque são apenas 2 novidades que já estão praticamente confirmadas, né? Eu repito, o Egídio de fora, entra o Zé Roberto na esquerda e sem o Dracena aparece na zaga o Luan. Vale lembrar que casa cheia no próximo sábado à noite, até porque a primeira parcial dá conta de que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para esse grande clássico. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. Fim da nossa enquete. A pergunta dessa quinta era para saber se o Cruzeiro vai relaxar contra o Coringão após ser campeão. E o pessoal disse que... Foi no ar, João Batista? Não, 53% dos votos. Veremos. Falta pouco. O programa dessa quinta fica por aqui. Mestre, até domingo no Mesa Redonda, mas domingo quem tá é a Paulinha. Celcinho, até amanhã. E daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Gamberini e Estela me esperam. Que você também me espere. Beijo. Tchau. Tchau.